Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa aventura por um mundo de enigmas, mistérios e objetos que, para falar a verdade, ninguém sabe de onde vieram ou para que servem. Parei para escrever esse roteiro e, cara, que desafio! Tem coisa aqui que faz a gente questionar tudo o que aprendeu na escola. Será que a história que conhecemos é só a ponta do iceberg? Será que existem segredos escondidos bem debaixo do nosso nariz, tipo um tesouro enterrado no quintal de casa? A gente sempre ouve falar de ETs, Atlântida, essas coisas, né? Mas e se eu te disser que existem objetos reais, palpáveis, que são tão misteriosos quanto essas lendas? Objetos que a ciência ainda não conseguiu decifrar completamente. Objetos que nos fazem pensar. Será que estamos sozinhos nesse universo? Será que civilizações antigas eram mais avançadas do que imaginamos, tipo os caras construindo pirâmides sem guindaste? Preparem-se, porque hoje vamos mergulhar fundo nesses mistérios. E olha, não pensem que vamos só listar esses objetos, não. Vamos investigar a fundo cada um deles. Analisar as teorias, as evidências e tentar entender o que está por trás desses enigmas. Serão obras de civilizações perdidas, vestígios de ETs ou simplesmente coincidências inexplicáveis. Vamos descobrir juntos. Então, se você é curioso como eu, se você gosta de mistérios e se você está pronto para ter a mente explodida, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E claro, não esquece de compartilhar com a galera, porque esse vídeo aqui está imperdível. Sem mais delongas, vamos começar nossa jornada pelo mundo dos objetos mais misteriosos do planeta. Nossa primeira parada nessa jornada misteriosa nos leva até as densas florestas da Guatemala, um lugar cheio de história e mistérios. Imaginem só, arqueólogos explorando a região, abrindo caminho no meio do mato, quando de repente dão de cara com uma visão impressionante. Uma gigantesca cabeça de pedra, emergindo da terra como um fantasma do passado. E não é uma cabeça qualquer, não. É uma escultura com traços faciais definidos, um rosto com uma expressão serena, quase contemplativa, que parece observar o mundo há séculos, tipo um sábio da floresta. Mas o que torna essa cabeça de pedra tão especial? Bom, para começar, ela não se parece com nada que os índios da região tenham esculpido antes. Os detalhes, a precisão, o estilo, tudo diferente. Parece que essa cabeça veio de outro planeta, de outra dimensão. E aí que o mistério aumenta. Estudiosos analisaram a escultura e chegaram a uma conclusão intrigante. Essa cabeça pode ser muito mais antiga do que qualquer civilização conhecida na América Central. Muito mais antiga mesmo. Isso significa que, possivelmente, existiu uma civilização avançada naquela região muito antes do que imaginávamos. Uma civilização capaz de criar obras de arte impressionantes, com uma técnica que, até hoje, ninguém entende direito. E agora, como explicar isso? Será que essa cabeça é a prova de uma civilização perdida, esquecida pelos livros de história, igual àquela cidade perdida do filme do Indiana Jones? Será que estamos diante de uma tecnologia de escultura que sumiu com o tempo? Ou será que, como alguns teóricos mais ousados sugerem, essa cabeça é uma evidência de algo ainda mais extraordinário, algo que desafia nossa compreensão da história? A resposta, meus amigos, ainda está perdida nas brumas do tempo. Agora trocamos as florestas da Guatemala pelas praias da Costa Rica. E aqui um novo mistério nos aguarda: as enigmáticas esferas de pedra. Imaginem a cena: trabalhadores abrindo caminho para uma plantação de bananas em 1930, quando, de repente, suas pás batem em algo redondo. Esferas, centenas delas, espalhadas pela região, como se fossem bolas de gude gigantes, tipo bolinhas de sabão de pedra. E essas esferas não são brincadeira, não.
Elas são quase perfeitamente esféricas. Há algumas pequenas como bolas de futebol, outras enormes pesando várias toneladas. E a pergunta que não quer calar é: como essas esferas foram feitas? Com que tecnologia? E mais importante, para que elas serviam? Eram enfeites de jardim, instrumentos astronômicos, tipo um GPS da época das cavernas? Ou algo completamente diferente, algo que a gente nem consegue imaginar? A precisão com que essas esferas foram esculpidas é simplesmente inacreditável. Para se ter uma ideia, algumas delas têm uma variação de apenas alguns milímetros em seu diâmetro. Isso sugere um conhecimento avançado de geometria, matemática e engenharia. Mas como uma civilização antiga, sem as ferramentas que temos hoje, sem furadeira e sem esquadro, conseguiu criar essas esferas com tanta perfeição? É um enigma que intriga os cientistas até hoje. E o mistério não para por aí. As esferas estão dispostas em padrões geométricos complexos, o que leva alguns pesquisadores a acreditar que elas tinham um significado astronômico ou religioso. Seriam elas um mapa celeste, tipo um Waze para as estrelas? Um calendário complexo, tipo um calendário Maia de pedra? Ou um portal para outra dimensão, tipo um buraco negro no quintal? A verdade é que, até hoje, as esferas de pedra da Costa Rica permanecem um enigma arqueológico, um testemunho silencioso de um passado misterioso e fascinante. Imagine só, você está escavando em Bagdá, no Iraque, procurando por relíquias antigas, quem sabe uma estátua da época do Hammurabi. Daí, bum! Você encontra um vaso de barro, parece comum, mas espera aí. Tem uma barra de ferro dentro. E não é só isso, tem também um cilindro de cobre e vestígios de algum tipo de ácido. Parece familiar? Pois é isso, acreditem ou não, parece muito com uma bateria de 2000 anos. A gente está falando de uma época em que, teoricamente, a eletricidade ainda era um mistério da natureza. Mas aí surge a bateria de Bagdá, desafiando tudo o que a gente achava que sabia sobre a história da tecnologia. E a pergunta que não quer calar é: para que os antigos babilônios usavam uma bateria? Será que eles estavam iluminando suas casas com lâmpadas pré-históricas? Ou será que usavam para dar choque nos inimigos em batalhas? Brincadeira, provavelmente não era para isso. Alguns cientistas acreditam que a bateria poderia ser usada para galvanoplastia, um processo de revestimento de metais com outro metal. Mas convenhamos, é muito mais legal imaginar os babilônios fazendo experimentos elétricos secretos, tipo um Nikola Tesla da antiguidade, criando raios e trovões em laboratório. Quem sabe, o mais intrigante é que a tecnologia da bateria, como a gente conhece hoje, só foi inventada séculos depois, lá pelo século XVIII, com Alessandro Volta. Então, como explicar a bateria de Bagdá? Seria uma evidência de que civilizações antigas eram muito mais avançadas do que imaginamos? Ou seria apenas uma coincidência, um objeto com uma função completamente diferente que nós, com nossa mente moderna, interpretamos como uma bateria? Afinal, é fácil olhar para o passado com os olhos do presente e tirar conclusões precipitadas, achar que todo mundo antigamente andava de charrete. Mas, pensando bem, se a gente encontrasse um smartphone enterrado daqui a 2000 anos, provavelmente também não faria ideia do que se tratava. Talvez achassem que era algum tipo de amuleto mágico, ou um dispositivo de comunicação com os deuses. E, no fim das contas, talvez a bateria de Bagdá seja apenas um lembrete de que a história está cheia de mistérios e que a gente ainda tem muito o que aprender sobre o passado da humanidade. E claro, que a gente adora uma boa teoria da conspiração, envolvendo tecnologias perdidas e civilizações avançadas, como acreditar que o Elvis não morreu e está morando na Lua. Mergulhe comigo, agora, nas profundezas do mar Mediterrâneo, perto da ilha grega de Antikythera, imagine só. Um grupo de mergulhadores procurando esponjas, em 1901. E de repente, bum!
Eles encontram um navio romano naufragado, cheio de tesouros antigos, com um baú do tesouro pirata, estátuas, joias, moedas e um objeto estranho corroído pelo tempo, que ninguém conseguia entender o que era, como um controle remoto enferrujado. Parecia um amontoado de engrenagens, igual a um relógio, mas muito mais complexo, como um relógio que prevê o futuro. Esse objeto misterioso ficou conhecido como o mecanismo de Antikythera e, meus amigos, preparem-se para se surpreender, ele é considerado o primeiro computador analógico do mundo. Isso mesmo, um computador da época dos antigos gregos, há mais de 2000 anos. Um notebook feito de pedra e madeira. Ele era capaz de calcular com precisão a posição do Sol, da Lua, dos planetas, prever eclipses e até mesmo os ciclos dos Jogos Olímpicos. É ou não é surpreendente? Os cientistas ficaram de cabelo em pé, tentando entender como os gregos antigos, sem a tecnologia que temos hoje, sem calculadora e sem internet, conseguiram construir um dispositivo tão sofisticado. Afinal, estamos falando de uma época em que a tecnologia mais avançada era uma catapulta, um estilingue gigante. Como eles conseguiram criar engrenagens tão precisas, tão complexas, tão futuristas? Como criar um foguete usando bambu e cipó? É um mistério que até hoje intriga os pesquisadores, e a pergunta que não quer calar é: será que o mecanismo de Antikythera era um objeto único, uma obra-prima isolada de algum gênio da antiguidade, um Da Vinci grego? Ou será que existiam outros dispositivos semelhantes, ainda mais avançados, que se perderam no tempo, igual um museu de tecnologia antiga no fundo do mar? Imagine só, se os gregos tivessem computadores de bolso, notebooks, internet, a história seria completamente diferente. Imagine Sócrates postando selfies no Instagram. Mas, por enquanto, o mecanismo de Antikythera permanece um enigma, um testemunho de uma tecnologia surpreendente que de alguma forma se perdeu no tempo, um mistério. Deixem as profundezas do mar e subam comigo até as montanhas de Bayankaraula, na China. Imaginem a cena. Uma expedição arqueológica nos anos 30, explorando cavernas remotas, procurando o ouro perdido e, de repente, bum! Eles encontram um conjunto de discos de pedra estranhos, com sulcos espiralados e inscrições que ninguém reconhece. Um disco de vinil da época das cavernas. Parecem discos de vinil pré-históricos, mas muito mais misteriosos. Essas são as pedras de Dropa. E, meus amigos, elas são um prato cheio para os amantes de mistérios. As inscrições nos discos são tão diferentes de qualquer outra escrita conhecida que ninguém conseguiu decifrá-las completamente. Alguns teóricos acreditam que as pedras contam a história de uma antiga visita extraterrestre à Terra há milhares de anos. Seriam os discos de Dropa uma espécie de diário de bordo de uma nave espacial alienígena? A lenda das pedras de Dropa é recheada de detalhes fascinantes, como a história de uma tribo chinesa, os Dropas, que seriam descendentes desses visitantes extraterrestres. Dizem que os Dropas eram pequenos, com cabeças grandes e corpos frágeis, e que guardavam a memória de seus ancestrais estelares, tipo um HD externo com a história do universo. Será que essa história é real ou apenas uma lenda elaborada? A verdade é que a origem e o significado das pedras de Dropa ainda são um enigma. Alguns cientistas acreditam que os discos são apenas um artefato cultural de alguma tribo antiga, com inscrições que ainda não conseguimos entender, um dialeto indígena perdido. Outros, mais céticos, acham que tudo não passa de uma farsa, uma história inventada para atrair turistas e gerar sensacionalismo. Mas enquanto o mistério não for desvendado, as pedras de Dropa continuam alimentando a imaginação e as teorias da conspiração sobre visitantes extraterrestres e civilizações perdidas. E aí, galera, preparados para mais um mistério? Dessa vez a gente vai mergulhar no manuscrito de Voynich, um livro tão bizarro
que parece ter saído direto de um filme de ficção científica. Imagine só um texto escrito em uma língua que ninguém conhece, ilustrado com plantas que nunca foram vistas na Terra, e cheio de diagramas que parecem mapas estelares, mas não se encaixam em nenhuma constelação conhecida. É ou não é de pirar a cabeça. Isso é tão sinistra que já tem séculos que linguistas, criptógrafos e até a galera da CIA tentaram decifrar, mas ninguém conseguiu. Já pensaram em quantas teorias surgiram em torno desse livro? Tem gente que jura que é um manual de alquimia, a receita para transformar chumbo em ouro. Outros acham que é uma enciclopédia de um mundo perdido, tipo um guia turístico de Atlântida, e tem até quem diga que é uma mensagem codificada de extraterrestres. A minha teoria? Talvez seja só uma pessoa que resolveu inventar uma língua própria e desenhar umas plantas imaginárias. Mas falando sério, o manuscrito de Voynich é um mistério real que intriga cientistas e curiosos até hoje. Será que um dia alguém vai conseguir decifrar esse código e revelar os segredos escondidos nesse livro? Ou será que ele vai continuar sendo um enigma indecifrável, um testemunho silencioso de uma história que talvez nunca possamos entender? E se a resposta estiver em uma dimensão paralela? E se o livro for uma espécie de portal para outro universo, né, com leis da física e da biologia completamente diferentes das nossas, tipo um mundo onde a gravidade funciona ao contrário? A gente pode imaginar por horas, né? E o mais legal é que, mesmo sem saber o que está escrito, o manuscrito de Voynich tem um charme próprio, uma aura de mistério que nos prende do começo ao fim. É como se a gente estivesse diante de um portal para o desconhecido, um convite para explorar os limites da nossa compreensão. Quem sabe um dia a gente consiga desvendar esse enigma e descobrir a verdade por trás desse livro fascinante. Mas até lá, a gente continua especulando, teorizando e, claro, se divertindo com as infinitas possibilidades que esse mistério nos oferece. Um verdadeiro parque de diversões para a mente. Sai da toca do Voynich e vem comigo para o Texas, porque agora a gente vai falar de um fenômeno que é de arrepiar. Imagine só, você está dirigindo à noite por uma estrada deserta no meio do nada, quando de repente no horizonte aparecem umas bolas de luz brilhantes, flutuando no ar e se movendo de forma imprevisível. Parece coisa de filme de terror, Sexta-feira 13 no deserto, né? Mas não, isso é real. E acontece há mais de um século na região de Marfa, no Texas. E não pense que é só lenda urbana ou coisa de gente que bebeu demais. As luzes de Marfa já foram documentadas por inúmeros testemunhos, inclusive de pilotos de avião e cientistas. Tem gente que jura que são fantasmas, outros acham que são OVNIs, e tem até quem diga que é só um fenômeno natural, gás metano ou reflexo da luz dos carros na estrada. Um farol aceso no meio do nada. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo o que são essas luzes misteriosas. Já pensou se as luzes de Marfa são, na verdade, portais para outras dimensões? Um buraco de minhoca no meio do deserto? Ou talvez mensagens de uma civilização extraterrestre tentando se comunicar com a gente? Ou, quem sabe, elas são apenas manifestações de energia desconhecida, que a ciência ainda não consegue explicar, a energia que te faz levantar da cama na segunda-feira de manhã? As possibilidades são infinitas, e isso é o que torna esse mistério tão fascinante. É um jogo de adivinhação sem fim. E o mais legal é que as luzes de Marfa continuam aparecendo até hoje, desafiando qualquer explicação lógica e alimentando a imaginação de quem as presencia. Será que um dia a gente vai descobrir a verdade por trás desse fenômeno? Ou será que as luzes de Marfa vão continuar sendo um enigma indecifrável, um mistério que nos lembra que ainda existem muitas coisas nesse mundo que a ciência não consegue explicar? Só sei que se eu estivesse lá, ia ficar de olho no céu, esperando essas luzes aparecerem. Quem sabe eu não consigo desvendar esse mistério.
De volta ao mundo antigo, galera. Agora a gente vai viajar até a ilha de Creta, na Grécia, para conhecer um objeto que é tão misterioso quanto o manuscrito de Voynich, o disco de Festo. Imagine um disco de argila com uns símbolos estranhos gravados em espiral que ninguém consegue decifrar. Parece coisa de filme de Indiana Jones, né? Tipo um mapa do tesouro perdido. Mas é real, e até hoje ninguém sabe o que significa. Descoberto em 1908, o disco de Festo é considerado um dos maiores enigmas da arqueologia. Já pensaram em quantas teorias malucas surgiram em torno desse objeto? Tem gente que acredita que é uma forma de escrita antiga, iguais os hieróglifos egípcios. Outros acham que é um calendário, como um calendário maia de barro, um jogo de tabuleiro ou até mesmo um mapa estelar, um guia para as estrelas. E tem os mais ousados, que juram que é uma mensagem de uma civilização perdida, Atlântida mandando um oi sumido, ou até mesmo de extraterrestres. E o mais intrigante é que os símbolos do disco de Festo não se parecem com nenhuma outra escrita conhecida. São desenhos de animais, plantas, objetos e até mesmo figuras humanas, todos dispostos em uma espiral que parece contar uma história. Mas qual história? Ninguém sabe. Já imaginou se o disco de Festo for, na verdade, a chave para desvendar os segredos de uma civilização avançada que existiu há milhares de anos? Ou talvez um mapa do tesouro perdido de Atlântida, um GPS para o paraíso? A verdade é que o disco de Festo continua sendo um mistério não resolvido, um enigma que desafia a nossa compreensão e nos lembra que ainda existem muitos segredos escondidos no passado. Será que um dia alguém vai conseguir decifrar esses símbolos e revelar a verdade por trás desse objeto fascinante? Ou será que o disco de Festo vai continuar sendo um enigma indecifrável, um testemunho silencioso de uma história que talvez nunca possamos entender completamente? Fica aí o questionamento. E aí, galera, tudo beleza? Continuando nossa jornada pelos mistérios que intrigam a humanidade, chegamos ao Peru, mais especificamente ao deserto de Nazca. Imaginem só, um imenso deserto, árido, um Saara brasileiro e, de repente, figuras gigantescas desenhadas no chão. É como se algum artista colossal tivesse usado o deserto como tela e só pudesse ser visto do alto, tipo um Google Earth da época das cavernas. Tem macaco, beija-flor, aranha, figuras geométricas. É realmente incrível. Mas me digam como povos antigos, sem a tecnologia que temos hoje, sem drone e sem GPS, conseguiram fazer desenhos tão precisos e em tamanha escala? A gente está falando de figuras que chegam a centenas de metros de comprimento. Sem drones, sem aviões, sem Google Earth, como eles conseguiram planejar e executar esses desenhos com tanta perfeição? É um mistério que até hoje intriga arqueólogos e cientistas do mundo todo. Algumas teorias dizem que as linhas de Nazca eram caminhos cerimoniais, como uma procissão gigante no deserto. Outros acreditam que eram um calendário astronômico gigante, tipo um relógio de sol do tamanho de um estádio de futebol. E tem até quem diga que foram feitas para serem vistas por extraterrestres. Imaginem só, ETs chegando na Terra e vendo aqueles desenhos gigantes. Seria tipo um "Bem-vindos à Terra, galera", uma placa de boas-vindas escrita com areia. De qualquer forma, a explicação definitiva ainda não existe, o que torna as linhas de Nazca um dos mistérios mais fascinantes do nosso planeta. E aí? O que vocês acham? Caminhos cerimoniais, calendário astronômico ou mensagem para ETs? Deixem suas teorias nos comentários. Eu, particularmente, acho que é obra de ETs jogadores de Minecraft gigantes. Pirâmides, Stonehenge, linhas de Nazca, tudo projeto de ETs entediados. Brincadeira, é claro. Ou será que não? Continuem com a gente que ainda tem mais mistérios para desvendar. Chegamos ao último mistério da nossa lista, mas não menos intrigante, o PART de Londres. O PART, para quem não sabe, significa artefato fora do lugar, ou seja, um objeto que não deveria existir na época em que foi encontrado. E esse martelo, meus amigos,
é um exemplo perfeito de UPART. Imagine a cena: arqueólogos escavando em Londres e, de repente, encontram um martelo preso em uma rocha datada de 400 milhões de anos. 400 milhões de anos. Incrível, né? Segundo a ciência, nessa época, nem dinossauros existiam ainda. E martelos, como a gente conhece, só começaram a ser fabricados há alguns milhares de anos. Então, como explicar esse martelo preso numa rocha tão antiga? Seria uma prova de que a história da humanidade é muito mais antiga do que a gente imagina? Ou será que algum viajante do tempo deixou cair seu martelo por lá? Mistério, né? Existem várias teorias tentando explicar o martelo de Londres. Alguns dizem que a rocha pode ter se formado ao redor do martelo em um processo geológico incomum, como uma pedra nascendo em volta de um grão de areia. Outros acreditam que o martelo pode ser de uma civilização avançada, anterior à nossa, que foi completamente apagada dos registros históricos. E tem até quem diga que é uma prova de que a Terra foi visitada por alienígenas no passado distante. E aí, qual teoria vocês acham mais plausível? Um processo geológico bizarro, uma civilização perdida ou ETs construtores? Deixem suas opiniões nos comentários. E se você é geólogo e está assistindo a esse vídeo, manda pra gente a explicação científica desse mistério. Por favor, a humanidade agradece. E chegamos ao fim da nossa jornada pelos 10 objetos mais misteriosos do mundo. Ufa, quanta coisa estranha e inexplicável, né? Um rodízio de enigmas. Desde cabeças de pedras gigantes até martelos presos em rochas pré-históricas, vimos de tudo um pouco. E a verdade é que, apesar de todas as teorias e especulações, muitos desses mistérios continuam sem solução. Mas é isso que torna tudo tão fascinante, né? O desconhecido, o inexplicável, aquilo que nos desafia a pensar fora da caixa. Esses mistérios nos lembram de que o mundo é muito mais complexo e misterioso do que a gente imagina e que ainda tem muita coisa para ser descoberta, muita coisa para ser entendida, como a lógica dos sonhos. E aí, qual dos mistérios vocês acharam mais intrigante? A cabeça de pedra da Guatemala? As esferas da Costa Rica? O mecanismo de Antikythera? Deixem nos comentários qual objeto mais mexeu com a sua curiosidade. E se você conhece algum outro mistério que a gente não mencionou, conta pra gente também. E claro, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, como ativar o radar para detectar novos mistérios. E compartilhem com seus amigos, vamos espalhar o mistério. Valeu, galera, e até a próxima!